Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram aí pelo título, já hoje eu vim falar sobre o Amiga Genial da Helena Ferrante. Eu recebi esse livro da Globo Livros e ele foi publicado pelo selo Biblioteca Azul. Bom, eu já estava querendo ler esse livro fazia algum tempo. Na realidade, quando começam a sair essas matérias, esses posts sobre o que vai ser lançado no ano seguinte, então ali final de 2014, começo de 2015, já estava começando a aparecer notícias sobre esse livro aqui. Ele já tinha ficado famosinho, assim, fora do Brasil, então, enfim, fiquei super empolgada logo que ele chegou, eu comecei a ler. Bom, primeira coisa que eu queria falar, antes de começar a falar sobre a história do livro propriamente dito, é que existe um mistério, digamos assim, em torno da figura da escritora, que é a Helena Ferrante. Esse aqui é um pseudônimo, ninguém sabe exatamente quem ela se comunica com poucas pessoas. E, enfim, o que ela fala em entrevistas é que ela acredita que um livro, depois que o livro está pronto, ele não precisa mais do escritor, assim, ele fala por si só, não precisa dessa imagem dela, então não existe fotos dela quando ela dá entrevista por escrito, enfim. Eu acho isso até acho interessante a gente pensar nisso, né? De fato, eu acho que se a obra precisa de um escritor explicando ela, é porque alguma coisa tá esquisita. Mas a gente também tem que pensar que esse mistério em torno da Helena faz muito parte do marketing, né? Esse mistério em torno de saber quem é a Helena acaba fazendo parte do marketing do livro e traz também uma carga muito grande pro jeito que esse livro vai ser lido, né? Então, enfim, eu acho essa questão uma questão muito curiosa. Outra coisa que a gente também não consegue saber muito bem é se o livro é autobiográfico ou não. O boato que ronda é que sim, tem bastante coisa da própria autora, tem várias coisas do que se sabe da história da autora e da personagem que acabam coincidindo, mas também não dá pra dizer o quão ponto isso aqui é super autobiográfico ou não é nada autobiográfico. Enfim. Bom, e tudo isso é o que tá na aura do livro antes da gente chegar no livro propriamente dito, né? Isso que tá aqui atrás, é isso que tá nas orelhas, nas entrevistas, nas matérias, nas resenhas, enfim. Então é um livro que já chega com muita coisa, parece, né? E vamos lá, então essa aqui é uma série de 4 livros. Eles são narrados em primeira pessoa pela Helena Greco. E esse aqui então vai contar um pouco da infância e da adolescência dela. As histórias se passam em Nápoles. E esse livro aqui, então, faz uma referência bastante forte e específica a uma amiga da Helena, que é a Lila. Quando a gente começa a ler o livro, a gente sabe que acontece ali uma coisa quando as duas já são velhinhas, assim. Eu não vou contar o que é, porque eu acho legal descobrir sozinho. Mas a partir disso, dessa coisa que acontece no futuro, que a autora vai puxar a história da infância para contar a história das duas. Eu imagino que essa seja uma personagem, a Lila, que também vai percorrer toda a série, apesar de que, né, eu não li os outros 3 livros ainda. Mas enfim, imagino que ela vai continuar aparecendo. Então esse livro aqui é basicamente inteiro sobre a relação dessas duas meninas, desde que elas se conhecem, ali os 5, 6 anos de idade, até ali os 18 anos delas. Então as duas frequentam a escola e as duas são muito inteligentes. A Helena tem aquele tipo de inteligência mais nerd, digamos assim, que ela tá sempre estudando muito, lendo muito e tentando acompanhar muito e tudo mais, e consegue, se sai bem. E a Lila parece mais genial no sentido assim de ela faz tudo sozinha, ela não precisa ficar estudando tanto, ela consegue aprender sozinha algo que não faça parte do currículo se ela quiser. Enfim, ela parece fazer tudo isso com menos esforço, mas as duas são, digamos, as melhores da classe, assim. Naquela época não era comum que todo mundo estudasse muito, principalmente as meninas, então quando elas vão se saindo bem, os professores insistem com as famílias para que elas continuem estudando, porque elas são realmente boas nisso. Então essa questão de escola e de estudos vai permear bastante a história das duas. Então a relação entre essas duas personagens é uma questão super importante desse livro. Como elas se tornam amigas no momento que a Helena vê que foi aquele momento que agora sim nós somos amigas de verdade. E como elas mantêm entre si uma relação de ajuda mútua, mas também eu acho que não chega a ser um ódio, mas também uma certa rivalidade entre as duas e por aí vai. Então
como elas são amigas por muito tempo e desde muito crianças, essas relações vão mudando muito durante o tempo e é bem interessante acompanhar tudo o que acontece por aqui. Uma coisa que eu realmente gostei desse livro é a questão do espaço. Elas moram num bairro da periferia de Nápoles. E, enfim, esse é o espaço real, que é um bairro mais pobre, que inicialmente sofre ainda com questões da Segunda Guerra Mundial, né? O livro se passa após a Segunda Guerra Mundial, mas tem toda a questão de economia pós-guerra, então tem todas as dificuldades econômicas das pessoas desse bairro. E a escola fica no bairro, as pessoas trabalham dentro do bairro, então o bairro é tipo um microcosmos, assim. E, bom, ele é um espaço real, mas é muito interessante como ele também é um espaço simbólico, porque essas meninas demoram muito tempo para sair do bairro e se tocar que existe uma cidade como Nápoles ao redor delas, assim. Então, Nápoles como cidade basicamente não faz parte da infância delas. O que faz parte da infância delas é o bairro. Só o bairro, assim, tudo que elas conheciam estavam dentro do bairro. Elas não podiam sair do bairro sozinhas, famílias raramente saíam do bairro, então elas raramente saíam do bairro. Então tem todo esse microcosmos, tudo isso acontecendo nesse espaço. E quando elas crescem e eventualmente saem do bairro, isso também é uma questão simbólica muito forte de mudança da vida dessas personagens. Eu achei isso muito, muito legal. Achei que a autora construiu essa relação delas com o espaço geográfico muito bem. Bom, a gente tem uma história basicamente linear, então a gente tem esse prólogo no começo que conta esse episódio que aconteceu quando elas já estavam mais velhas, que eu não quero contar o que é, e daí a gente começa a parte da infância. Essa parte é mais linear, e só quando começa a parte da adolescência que a gente tem uma pequena volta assim do futuro, que uma coisa que a Lila pensou muito depois, e depois ela volta pro passado e conta linearmente. Então não é fragmentado, assim, ele é bem tranquilo, bem fácil de ir lendo, bem linear. No fundo a gente tem pouca influência da Helena mais velha contando a história dela adolescente, assim. Ela não emite muitas opiniões, não faz coisas desse tipo. É como se fosse um narrador mais distante, quase, falando tudo isso pra gente, apesar de ser em primeira pessoa. Ela conta, assim, como ela se sentiu na época, mas ela não conta muito como que ela se sentiu depois, agora que ela já é adulta e tudo mais, e tá contando a história na época. Tem um outro momento da história que eu gosto muito, que eu não quero falar muitos detalhes, porque vai ser um spoiler, mas é já mais pro final do livro, e tem essa expressão do título aparece nesse momento, porque como a gente tá vendo a história do ponto da Helena, é pela Helena que a gente conhece as pessoas e tudo mais. E nesse diálogo específico, a gente vê a situação de um ponto de vista diferente, por causa de algo que um personagem diz que, enfim, eles realmente usam esse termo, amiga genial. E você vê as coisas levemente diferentes, isso é bem interessante. É um momento muito legal do livro. E daí a gente tem que pensar que genial tem meio que dois sentidos, né? A gente usa genial tanto para pessoa que é muito inteligente, e, enfim, quanto para pessoa que tem um gênio forte, né? E isso combina muito bem no livro, então funcionou super bem, assim. Se você já leu, eu imagino que você deva ter lembrado o momento. Caso você não tenha lembrado, a gente pode conversar mais nos comentários, mas é um momento bem interessante, assim. O que eu acho legal também é que os personagens nem sempre tomam rumos que a gente espera, mas a autora também constrói muito bem esses amadurecimentos e essas diferenças que vão acontecendo. E mesmo quando é esquisito e chocante, meio que faz sentido, então eu achei isso bem legal também. Bom, gente, eu gostei do livro, como acho que vocês já perceberam, eu achei ele um livro bem legal. Eu vou continuar lendo a série, sim. Mas o que eu percebi depois que eu li, eu fui procurar o que as outras pessoas estavam falando sobre ele e tal, eu percebi que tem muita gente que se apaixonou loucamente, que tipo, tava, meu Deus, eu preciso ler o segundo livro agora, e tudo mais. Eu acho que esse sentimento tão forte acabou não acontecendo comigo. Apesar de que eu tenha gostado e recomendo, caso você tenha ficado interessado, eu não acho que assim, eu tenha ficado tão
ansiosa pela continuação. Eu não sei porquê, assim, mas é que eu percebi que tem muita gente que ficou muito apaixonada mesmo, e não foi o que aconteceu comigo. Mas enfim, gente, eu achei que esse aqui é um livro que traz muitas questões interessantes e eu achei muito legal acompanhar essas personagens meninas. Eu tentei ver na minha estante, eu não consegui pensar em nenhum livro que eu tivesse que abordasse a questão de amizade entre meninas desse jeito, então eu achei ele bastante sincero, tanto nas partes boas quanto nas partes ruins. Com certeza vou esperar os próximos livros da coleção. Bom, pessoal, é isso. Se você já leu o livro, me diz o que você achou, vamos continuar conversando nos comentários. Se você quiser saber alguma coisa sobre ele que eu não tenha mencionado, também é só me perguntar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau!